Amém e amém. Antes de nós lermos, eu percebi algo em mim, de ontem para hoje. E eu sei que isso vai também ministrar ao seu coração. Tem dias que nós não estamos bem, não é verdade? Tem dias que nós estamos assim, para baixo. Porque nós somos humanas. Por mais que a gente crê no Senhor, confie no Senhor, nós somos humanas. E tem dia que a gente está meio para baixo, né? Está nas nossas crises e tudo mais. E sabe o que eu percebi? Que quando eu estou assim, meio nessas minhas crises, com medo, pensando no amanhã, aflita por algo, eu percebi de ontem para hoje que Deus vem, me enche com uma palavra de ânimo, com uma palavra, sabe, direcionada, com uma palavra que parece que Ele me pega assim e me posiciona no lugar que eu não estava atenta. E eu saio da crise com vontade de viver os propósitos de Deus. Eu percebi isso. E sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que às vezes é necessário as crises, só para Ele liberar palavras novas e nos levantar e nos posicionar a viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então a sua crise, se é que você está vivendo, eu vou te adiantar, é passageira. E eu peço ao Senhor que hoje Ele te levante e te posicione no lugar que Ele deseja. Então eu vim hoje para cá com, sabe, a todo vapor, com meu coração alegre. Estava preocupada, mas fiquei alegre. Falei, Jesus, é isso, o Senhor é top mesmo. O Senhor fala, o Senhor cura, o Senhor me coloca de pé, o Senhor me trata. E é esse Deus que também quer fazer algo sobrenatural na sua vida. Vamos ler Juízes 5, 24, vai dizer assim: que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Éber, o quineu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Dá uma pausa aí, nós vamos ler bastante ainda, tá? Mas vamos entender quem é essa mulher. É uma mulher, Jael. E a Bíblia diz, é um cântico. Quem escreveu esse cântico foi Débora, uma outra mulher. E ela diz assim, sobre Jael: que Jael seja a mais bendita das mulheres. E aí ela traz algumas características que nós vamos nos identificar. Ela diz que Jael habita em tendas. Ou seja, o lar dela, a casa dela, a habitação dela, uma tenda. Uma mulher comum que tem um lugar para morar. Fala que ela é mulher de Éber, ou seja, uma mulher comum. Fala que ela ofereceu a alguém leite numa tigela. Fala de uma mulher simples, uma mulher do dia a dia. Fala de uma mulher que talvez é como eu e você, sabe, dona de casa. Que tem um lugar onde a gente cuida, que é nossa habitação, que é a nossa casa, que é o nosso lar. Que talvez você é esposa de alguém, ou talvez sua mãe. Que você cuida das suas casas, que você sabe limpar muito bem os seus copos de água, né? Gente, sabe quando a gente vai na casa de alguém? Aí você bebe a água, você sente aquele gosto estranho, é muito ruim, não é? Vamos ser sinceros, é muito ruim. A gente vai um pouquinho, vai empurrando. Então a gente, dona de casa mesmo, gosta de deixar o quê? Os copos, gosta de deixar, né, as garrafas de água bem limpinhas, né? Então Jael era uma mulher comum. Uma mulher comum, tanto assim como a Dinha é e como você é. E Débora, naquele tempo, era uma mulher, digamos que mais assim, vistosa, mais em evidência, porque ela era uma profetisa no seu tempo. O povo queria falar sobre algo, então o povo ia até ela, ela era uma líder no seu tempo. E Deus falava com ela, Deus se manifestava e dava direções a ela, e ela direcionava o povo a fazer tal coisa. Então Débora era uma mulher totalmente diferente de Jael. E hoje nós vamos falar de Jael, essa mulher simples, dona de casa, essa mulher simples, como a mim e a você. Mas que interessante é que Débora, uma juíza, uma profetisa, fala que Jael seja a mais bendita das mulheres. E tem um porquê. Porque na história nós vamos aprender sobre Jael hoje. Ela era uma mulher muito corajosa. Jael não era pouco corajosa não, ela era muito corajosa.
E quando Débora fala de Jael, ela está dizendo: seja a mais bendita de todas as mulheres, porque ela é corajosa, porque ela foi corajosa, mesmo na sua simplicidade, mesmo sendo uma mulher de casa. Ela é muito corajosa. E aí eu quero que você volte um pouquinho comigo em Juízes, no capítulo 4, para a gente entender o contexto em que Jael vivia. Vai dizer assim, capítulo 4, no versículo 3. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Preste atenção. Sabe o que ele está falando aqui? O que o autor está escrevendo, que os israelitas ficaram 20 anos, sofrendo retaliação. Sabe, sofrendo com que o povo de Jabim, que era um rei poderoso naquele tempo, invadisse os seus campos e tirasse o que quisesse. Israel estava sendo oprimido há 20 anos. Estava sendo roubado do que eles tinham já há 20 anos. 20 anos de sofrimento, 20 anos de luta. 20 anos. Aí vai dizer no versículo 2, vamos ler, nós lemos o 3, vai dizer assim: assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim. Quem? Entregou o povo de Israel. O próprio Deus entregou Israel a esse rei opressor. Devido à vida que eles levavam, devido à falta, de adoração ao único Deus, que era o Deus de Israel. E ele vai dizer, e nós acabamos de ler, que ele era um dos reis Jabim mais poderosos, porque ele tinha 900 carros. Isso era tipo assim, o exército dele é top. O exército dele é o mais poderoso, porque ele tem 900 carros. Então ninguém é capaz de vencê-los. Os israelitas não são capazes de vencê-los. Só que Deus, ele começa a dar direções a Débora, que era juíza naquele tempo, e ele diz que ele livraria o povo das mãos de Jabim, daquela opressão, daqueles anos difíceis, de dificuldade. E sim, Deus faz isso. Só que Sísera era o comandante de Jabim. E quando a gente lê a Bíblia, a gente entende que Jabim era um homem cruel. Ele não tinha piedade de ninguém. Ele não era um homem bonzinho, ele não era um rei, sabe? Não era. E nem o seu comandante. O seu comandante era assim como o seu rei, não tinha pena de ninguém. Ele estava ali para defender a sua pátria, ele estava ali para defender o seu reino, defender o seu povo. Se tivesse que ir para a guerra e matar não sei quantos, ele mataria. Ele estava ali para aquilo ali. E Sísera, que era esse comandante poderosíssimo, era ele que sempre ia às batalhas. E Deus dá uma estratégia e fala com Débora para que se levante o exército de Israel e vá guerrear com Sísera e todos aqueles 900 cavalos e tudo mais. E sim, vou adiantar a história. Deus, quando fala, ele cumpre, Ele, juntamente com o povo de Israel, com o exército de Israel, ele dá vitória ao povo de Israel, mas Sísera foge, que é o comandante também cruel, que é o comandante também que não tem piedade de ninguém. E vai dizer ainda no capítulo 4, leia comigo agora o 17. Sísera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael. Ó Jael aí. Mulher do Queneuebe, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do Queneuebe. Jael saiu ao encontro de Sísera e o convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor. Não tenha medo. Ele entrou e ela o cobriu com um pano. Preste atenção. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Ou seja, ao invés de dar água, ela deu leite. Cobriu ele porque ele estava com certeza machucado. Com certeza ele estava frágil. Ele acabou de vir de uma guerra. Perdeu para o povo de Israel. Saiu a pé porque eles destruíram os carros, Pela força de Deus, eles destruíram os 900 carros que eles tinham. E ele fugiu a pé. E ele chega a esse território que é de Jael, a esse local, que até então havia paz entre o seu rei e eles que habitavam ali. Então, aos olhos de Sísera era um lugar seguro. Aos olhos de Sísera era um lugar ok. Aqui eu estou seguro. Eu cheguei no lugar que há paz entre o meu reino e essa galera que está aqui. Só que Jael
ela é muito, como eu posso dizer, ela é muito profética. E ela sabia o que estava acontecendo. Ela sabia quem era Císera. E ela estava atenta a tudo que estava acontecendo. Todos ao redor sabiam o que acontecia. Tudo bem que a tecnologia deles não era como hoje, né? Hoje, literalmente, em segundos, a gente sabe o que está acontecendo lá em outros países. Mas naquele tempo, do jeito deles, para a estação e o tempo deles, as coisas também rolavam. Eles sabiam o que estava acontecendo. Israel sabia o que estava acontecendo. As pessoas sabiam quem era o rei Jabim. As pessoas sabiam quem era o comandante Císera. Afinal, foram 20 anos de opressão. E aí, vamos continuar. A história vai dizer, no versículo 20. E Císera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Hebe, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Císera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ela na tenda, viu ali caído Císera, morto com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Depois que Císera, que é esse comandante, morre, Israel começou a avançar nas suas vitórias, avançar. E aí Deus multiplica. Eles viveram 20 anos sendo, atormentados, oprimidos pelo rei Jabim, o seu exército. E agora, através dessa derrota, do rei Jabim, a Bíblia vai dizer que eles passaram 40 anos em paz. Mas, gente, houve uma mulher corajosa. Na verdade, duas, mas hoje eu quero falar de Jael. Houve uma mulher corajosa que tomou a decisão de tomar para si uma guerra, uma luta, e dar o fim que aos seus olhos ela poderia dar. Você tem noção que quando Císera chega no lugar, na habitação de Jael, e ele acha que está ok, está em paz, porque como eu falei, nós lemos, havia paz entre o seu reinado e o lugar de habitação de Jael e a sua família. Ela poderia, primeiramente, eu vou protegê-lo, porque já pensou o rei mais poderoso souber que eu destratei o seu comandante mais poderoso? Já pensou o rei mais poderoso desse tempo saber que eu acolhi o seu mais poderoso comandante e ao invés de cuidar dele, eu destratei ele, eu matei ele? Afinal, a gente está falando de um rei que era muito poderoso. Só que Jael, ela olhou aquela situação, ela olhou para aquela luta, ela olhou para aquela batalha, entendendo que algo ela precisaria fazer e que naquele momento Deus estava dando uma oportunidade para dar um fim na opressão do povo de Israel. E ela simplesmente não olha com um olhar de medo ao que o rei mais poderoso poderia fazer com ela ou a sua família. Mas ela simplesmente olha para aquela situação. Ela olha para aquele comandante. Ela olha para tudo aquilo ali e ela vê uma oportunidade de vencer por completo aquela batalha. E às vezes nós andamos com medo de muitas coisas. E por isso nós damos um passo para trás e outro passo para trás. Mas o Senhor quer nessa noite nos encorajar a não olhar, ao local que nós estamos, mas a olhar com um olhar diferente para as oportunidades que Ele tem nos dado para vencermos. Para vencermos. Gente, eu estou falando de uma mulher que era simples. A Bíblia não fala mais nada de Jael. Ela estava na sua casa. Aí às vezes algumas de nós falamos assim: não, mas Deus não vai fazer comigo, Deus não vai usar a minha vida porque eu não tenho nada para oferecer, como a Márcia falou. Não, Deus não vai fazer através de mim porque o que pode sair de mim? Ei, o Senhor tem chamado mulheres simples. O Senhor tem convidado mulheres simples do lar também
aquelas que trabalham também. Eu estou dizendo de mulheres que não têm nome, mas de mulheres que estão entendendo a posição que Deus tem colocado elas. Que olham para o seu território, que olham ao seu redor e dizem: eu sei que aqui é um lugar perigoso de eu pisar, mas com Deus eu vou lutar. Deus tem nos chamado para guerrear. Deus tem nos chamado para prosseguir. Se Jael não tivesse no seu coração, no seu entendimento, sabe, a destruição daquele homem, a morte literal daquele homem, aquele homem ia voltar para o seu rei. E, obviamente, como todo exército, eles iam voltar com uma nova estratégia. Mas havia uma palavra de Deus liberada. E a palavra de Deus é que eles venceriam. E eles venceram. E Jael, ela foi simplesmente participante dessa vitória. Porque ela entendeu que havia uma oportunidade dela fazer diferente. Dela ser cooperadora, sabe, para a vitória daquele povo. E Deus tem te chamado para ser cooperadora, para o avanço do reino. Deus tem te chamado para ser cooperadora, sabe, para lutar, para guerrear, mesmo você sendo uma pessoa simples, sem nenhuma habilidade. Mesmo você sendo divorciada, mesmo, sabe, você sendo viúva, mesmo você, sabe, vendo os seus filhos desviados, longe da casa de Deus, mesmo você caminhando sozinha para a igreja, sabe, eu estou falando de mulheres que não são perfeitas, gente. Eu não sou perfeita, você também não é perfeita, mas sabe o que nos faz tocar o coração de Deus é fazer com que o nosso coração esteja sensível, direcionado a obedecê-lo. E foi isso que Jael fez. Esse território, querendo ou não, é meu. Quem mora aqui sou eu. E ainda que haja paz entre o rei dele e a minha casa, aqui a casa é minha e aqui quem vai fazer sou eu. E muitas de nós temos nos acovardado. E porque tiramos a responsabilidade de nós e terceirizamos para outros, e porque tiramos de nós a posição que Deus nos colocou, não vemos o andar. Não vemos algo novo e não vai ter, porque essa posição é nossa. Esse lugar é nosso. E é você que vai precisar lutar e é você que vai precisar ir. Não vai ser outro, vai ser você. Vai ser você. E é interessante, vamos voltar para o capítulo 5 aí de Juízes. E vamos ler o versículo 26. Vai dizer assim, ó, que ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda. E com a mão direita, o martelo do trabalhador. Vamos primeiro entender isso. O que era uma estaca? Se ela morava numa tenda, literalmente uma tenda, a estaca, ela era importante, deixa eu vir aqui, ela era importante para fixar no solo, né? E eles esticavam a tenda até essa estaca, como se fosse um grande prego, bem grandão mesmo, né? E amarrava aquela corda ali, para aquela tenda ficar em pé. Então, digamos que o fundamento dessa tenda era a estaca. Porque se a estaca, não tinha como eles amarrarem, não tinha como eles levantarem a tenda. Então, vai dizer que ela pegou a estaca e vai dizer que ela pegou o martelo do trabalhador, né? Que provavelmente eles usavam para né? E foi com essa arma que ela foi para cima de Císera. E sabe o que o Senhor falou comigo, ao meu coração? Que às vezes a gente acha que Deus vai nos usar e vai nos dar ferramentas, estratégias, sabe, muito elaboradas, quando na verdade, tudo que nós precisamos para vencer algo já está nas nossas mãos. O que eu preciso para vencer, o que você precisa para vencer, já está na sua mão. E eu quero ser profética. Quando o Senhor me trouxe a estaca, e Ele me fez perceber que sem a estaca não havia, sabe, aquela tenda, que no caso era a casa, era o lar de Jael. Ela não se colocava de pé, me fez lembrar de verdade um fundamento. E deixa eu te dizer uma coisa, o fundamento para aqueles que creem em Deus é Jesus. Nós não precisamos de muito, nós precisamos do único fundamento, que é Jesus.
Só que muitas de nós estamos perdidas procurando, sabe, instrumentos, estratégias em outros lugares, em outras pessoas, quando Jesus está falando: eu sou o instrumento que você precisa para vencer as suas guerras. Eu sou o instrumento que você precisa para vencer essa situação. Eu sou o instrumento que você precisa para avançar. Eu sou o instrumento que você precisa, e enquanto você não entender isso, você vai continuar procurando e não vai encontrar resposta e nem instrumento suficiente para fazer você vencer o que você precisa vencer. E vai dizer também que ela pegou o martelo. E é algo interessante que a Bíblia fala, né? O martelo do trabalhador. Então a gente entende que era um instrumento de fato de trabalho. Porque se era um martelo de um trabalhador, então era um instrumento de trabalho. E que me faz lembrar outra coisa. Que, gente, é trabalhoso. É trabalhoso guerrear. É trabalhoso se colocar na posição. É trabalhoso lutar. Às vezes é cansativo, mas a gente não pode parar. Você não pode parar. Eu não posso parar. Se eu tenho o fundamento que eu preciso, que é Cristo, vamos lá, então eu vou trabalhar, eu vou continuar, eu vou crer, eu vou me cansar no Senhor, porque eu sei que Ele vai fazer. E simplesmente com o que ela tinha, ela não era, gente, um soldado forte. Ela era uma mulher comum como a minha e você. E ela pegou os instrumentos que ela tinha na sua casa. Agora coloca, Pedro, a imagem. Eu pedi para o Pedro colocar uma imagem para a gente entender melhor. Porque olha só, não é bonito não. O que Jael fez, a cena, não é bonita não. E olha que eu peguei uma imagem melhorzinha. Porque tinha imagens muito mais fortes do que essa. Só para você entender de fato o que aconteceu. E entender como essa mulher era corajosa. E como Deus tem te chamado para ser também corajosa. Ela pegou, vamos ver se vai dar para ver, a estaca, tá vendo aqui? A estaca na mão dela? Aqui, tá vendo? Aqui talvez não vai dar para ver muito, mas talvez alguns consigam ver. Aqui está o martelo. Aqui está o martelo. Císera estava deitado, dormindo. Ela pegou aquela estaca, imagina, ela colocou na cabeça de Císera. E com outro martelo, ela martelou, como nós lemos ali, até tocar no chão. Pode tirar. Eu falei assim para o pastor: amor, caramba, acho que eu vou fazer confusão na cabeça das mulheres se eu explicar exatamente o que aconteceu. Aí eu falei: não, mas eu vou ser fiel à direção do Espírito Santo. Sabe por que eu fiz questão que você entendesse o que de fato aconteceu? Porque para fazer isso, a gente está falando de um tempo onde eles lutavam pela vida. De fato, espada, soldados contra soldado, exércitos contra outros exércitos. Ou era morrer para viver, ou morria de vez. É esse tempo que a gente está falando. É um tempo muito antes de Jesus. É um tempo onde, de fato, o que prevalecia era o reino mais poderoso, mais forte, e eles avançavam e tentavam vencer e por aí vai. É nesse contexto aqui que a gente está falando que Jael vivia. E quando a gente leu que Jael era mais, como é que é? Até me perdi. Vamos lá, no 5, como é que foi? A mais bendita das mulheres. É porque ela terminou uma batalha, porque ela foi corajosa. Sinceramente, não tem que ter sangue frio para isso? Sinceramente, não tem que ter sangue frio para isso? Mas deixa eu te lembrar, ela não era uma mulher preparada. Mas ela entendeu que de alguma forma ela entendeu. De alguma forma penetrou no seu entendimento que ela precisava fazer isso para que a opressão do povo de Israel acabasse, para que Israel pudesse vencer. E eu quero te dizer uma coisa: você precisa despertar. Você precisa despertar, eu preciso despertar. Nós como mulheres precisamos despertar e lembrar que existe uma guerra, existe uma luta. Císera não era um homem bonzinho não, tá? Ele ia voltar com tudo. E deixa eu te dizer uma coisa, a palavra diz que existe um inimigo ao nosso derredor. Deixa eu te lembrar e falar para você que por Jesus, através de Jesus, nós vencemos, e por meio dele, nós somos mais que vencedores, mas é por meio dele.
Não é por meio de ninguém, se não for por Ele. Então o reino espiritual, ele é real. Existe um reino de paz, mas existe um reino de trevas. E eu queria colocar essa imagem para dizer que parece cruel, né? Parece cruel o que Jael fez. Parece ruim o que Jael fez. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o inimigo que é real está ao nosso derredor. Ele está doido para destruir quem você é, doido para destruir a sua casa. E ai de você se não for uma Jael, que pega tudo que tem e destrói ele. E ai de você se não for posicionada. E ai de mim se eu não lutar pelos meus. Parece cruel, mas o mundo espiritual é real. E se Deus tem nos chamado para ser um exército, desperte. Porque Deus tem colocado instrumentos simples na sua mão. Você é uma mulher simples e é pela sua simplicidade que você vai vencer as suas guerras. É pela sua simplicidade que Deus está nos posicionando e te posicionando a avançar e avançar. Parece cruel. Mas o diabo veio para roubar, matar e destruir. Isso não é cruel para você? Porque para mim é. Jael foi estrategista. Jael se colocou numa posição onde ela pudesse sim matar o seu inimigo. E sabe o que eu acho interessante na história de Jael? O que eu vejo é que Débora, ela venceu uma batalha. Quando ela foi até o campo com Baraque, que era o comandante de Israel, a Bíblia vai dizer que eles venceram a batalha. Mas Débora não estava sozinha. Débora estava com um exército. Jael, ela estava sozinha. E sabe aonde? Dentro da sua casa. Débora estava num campo com um exército poderoso, com o favor de Deus. Jael estava na sua casa, sozinha, mas também com o favor de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Que terão lutas, queira você ou não, que você vai precisar guerrear sozinha. Débora venceu com, um exército ao seu lado. Jael venceu sozinha. Tem lutas que ou você abraça e se coloca como Jael, eu vou pegar o que eu tenho. Eu vou usar as estratégias que eu tenho, mas aqui o inimigo não avança não. Porque eu entendi que esse território aqui é meu. Esse lugar aqui é meu, Deus me deu. Então aqui quem atua sou eu pelo poder do Espírito, pelo poder de Deus. Ou você sai e deixa o inimigo viver. Tem lutas que vai ser você e o Senhor. Lembra da estaca? O fundamento. Por mais que você se sinta só, em algumas crises, em alguns altos e baixos que você viva, deixa eu te lembrar uma coisa. Jesus está ali. Quando eu digo só, eu estou falando de gente, de pessoa. Tem batalhas que a gente vai precisar da ajuda da amiga, da ajuda da pastora, da ajuda das irmãs. Tem guerras que nós vamos precisar uma das outras. Assim como Débora foi com o exército. Mas tem outras que vai ser como Jael, na sua casa, sem ninguém ver. E só vão ver quando o inimigo for destruído. Porque aí vão perguntar, cadê? Cadê? Aí você vai dizer, aqui ó, eu destruí o inimigo. Aqui ó, deixa eu te mostrar, eu venci. Aqui ó, eu passei por cima da dificuldade. Aqui ó, eu passei por cima da crise. Aqui ó, eu venci. Eu fui corajosa. Eu fui estrategista, perdão. Eu venci. Mas Jesus sempre esteve ali. Quando Jesus vem, é uma coisa interessante. Quando Débora vence a batalha, ela vai em nome do Senhor, porque havia uma direção, né? E Jael é essa mulher simples, que termina
por uma ação divina, por um propósito de Deus mesmo. Ela completa a obra, sabe? Mas quando a gente pega a figura do Filho de Deus e a gente olha para Jesus, a gente começa a entender que a cruz onde ele morreu, foi o maior, o único instrumento que pudesse nos capacitar a vencer todas as nossas guerras. Sabe por quê? Antes dele morrer, ele ensina aqueles homens: em meu nome vocês podem fazer tudo. Em meu nome vocês têm autoridade para pisar em escorpiões e serpentes. Em meu nome vocês têm autoridade para libertar. Em meu nome, em meu nome. Aí quando ele morre, ressuscita, ele aparece aos seus discípulos e diz para eles: olha, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Por mais que você se sinta sozinha nessa batalha, deixa eu te lembrar, Jesus está contigo. A batalha é para você viver sozinha, algumas delas, mas Jesus está contigo. Pode chamar os meninos, por favor. Mas Jesus está contigo. Você é uma mulher simples, assim como eu sou simples também. A gente não tem nome conhecido. A gente não tem, sabe, talvez, muitos milagres para contar. Como eu falei, a nossa história talvez nem é uma das histórias mais belas. Talvez se eu pedir para algumas de vocês contarem a história de vocês, a gente vai ver histórias aqui cabeludas, sabe? Mas onde Jesus veio, transformou, curou, restaurou, fez e te posicionou para ser como uma Jael. No lugar onde Ele te colocou, a vencer, a ser corajosa. Jael foi a mais bendita porque foi corajosa. A gente precisa ter o sangue frio de Jael de vez em quando. Quando olha para algumas situações. Mas lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue. É isso que muitas de nós às vezes não compreendemos. E aí, por lutar da forma errada, nós perdemos. Porque lutamos da forma errada. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra, sabe, o poder das trevas. Deus tem te chamado para ser uma Jael. Você é simples. Mas Deus tem te chamado para ser uma Jael e usar os instrumentos que você tem. E fazer da sua vida alguém que diz: olha, por meio dele eu venci, por meio dele eu consegui. Por meio dele eu lutei, por meio dele eu conquistei, é por meio dele. Não desista, não pare no caminho, não abra mão do que Deus tem chamado você para ser. Mesmo nos dias ruins, os dias ruins também chegam para a pastora Dinha, tá? Os choros, as ansiedades, os medos, as preocupações também chegam para mim. Ter um título não diz que somos perfeitas. Mas eu tenho aprendido em todas as minhas crises, eu tenho aprendido em meio aos meus medos, que o meu Senhor nunca, nunca e nunca mesmo me deixou só. E quando eu saio dela e eu vejo o Senhor, vem, eu saio mais forte. Eu saio com vontade porque eu vi Ele operando em mim, porque eu vi Ele fazendo em mim. Eu falo: Deus, como eu posso viver sem o Senhor? Não tem como. Senhor, como eu posso fazer qualquer coisa sem o Senhor? Não dá. Porque você é o meu instrumento perfeito, a minha estaca, que segura em uma mão e com o meu trabalho, o meu esforço, sabe, a minha insistência, eu vou destruir esse inimigo. Eu vou fazer ele sangrar.
Eu vou fazer ele ser derrotado. Não desista. Seja como Jael. Seja corajosa. Guerreie. Seja como Jael. Use as armas que Deus tem te dado. Seja como Jael, simples. Seja como Jael. O inimigo entrou na tua casa. Ei, peraí, que aqui você morre aqui. Daqui você não vai para o quarto dos meus filhos. Daqui você não vai para o quarto do meu marido e o meu. Para que você não vai para lugar nenhum, porque eu te mato aqui. Ah, o inimigo entrou na sua casa. Ei, Jael, se levante, cheira daramanaias. Ah, o inimigo tem tentado roubar a sua alegria. Se levante, Jael. Tem tentado ceifar a vida do seu filho. Se levante, Jael. Você é simples, sim. E é na sua simplicidade que Deus vai fazer. Se coloque de pé no seu lugar. Eu vejo algumas mulheres com o coração sangrando aqui. Como se seu coração estivesse destruído. Como se você fosse para uma guerra literal. E ali você morreu. Mas pela autoridade do nome de Jesus, Ele te devolve a vida. Reconstrói o teu coração e te diz: ressuscita. 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 Ora baixeira darabanaias. Ressuscita. Eu te coloco de volta ao posicionamento de guerreira, de valente. Feche os seus olhos agora.